No Senhor toda graça e redenção. Salmo 129. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E sim, é em Deus que nós vivenciamos a graça e a nossa redenção. Quando, de fato, conseguirmos alinhar os nossos corações, as nossas intenções, à vontade de Deus, certamente viveremos uma existência mais equilibrada. Celebramos na sexta-feira o coração de Jesus, coração obediente. Celebramos no dia de ontem o Imaculado Coração de Maria, também um coração obediente. E que possamos estarmos atentos à obediência a Deus. E que não tenhamos as ilusões e fantasias de acharmos que estamos no segmento tentando justificar uma vontade de Deus, mas, no entanto, nos afastamos da verdadeira e da essência da vontade de Deus. Na liturgia de hoje, na primeira leitura, em Gênesis 3, do versículo 9 ao 15, e o evangelho de hoje em Marcos 3, do versículo 20 ao 35, podemos estabelecer uma relação no que diz respeito à intervenção divina ou até mesmo a forma de Jesus agir e o que isso trazia de consequência. Na primeira leitura, em Gênesis, temos o relato da queda, onde Adão e Eva desobedecem a Deus ao comerem do fruto proibido. Ou seja, temos aqui um exemplo de desobediência. O chamado de Deus a Adão, onde estás? O confronto de Deus com Adão e Eva, Deus pergunta se eles comeram da árvore proibida. A culpa e desculpa. Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente, conforme nós podemos ver nos versículos 12 e 13. E a maldição da serpente. Deus amaldiçoa a serpente, prevendo a inimizade entre a descendência da mulher e da serpente. Tomemos cuidado, porque Deus ele não quer amaldiçoar ninguém. O que acontece é que exatamente o fruto da desobediência é a maldição. O que é mal dizer? Dizer mal, ou não cumprir a palavra dita conforme foi orientado. E no Evangelho em Marcos 3, do versículo 20 ao 35, o que nós temos? Também um contexto de conflito. A multidão e família de Jesus, a multidão cerca Jesus e sua família acha que ele está fora de si. A acusação dos escribas, eles dizem que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. E a família verdadeira de Jesus, onde Jesus redefine quem são seus verdadeiros familiares, aqueles que fazem a vontade de Deus. Algumas pessoas, por um desconhecimento profundo das próprias Escrituras, assim como o contexto da elaboração das frases dessa passagem, vão dizer que Jesus está desqualificando a sua mãe ao dizer quem é minha mãe, quem são meus irmãos, mas ele não desclassifica em nenhum momento os seus familiares, por assim dizer. O que nós temos aqui na relação entre os dois textos, da primeira e na segunda leitura, é a questão do conflito e inimizade. Se na primeira leitura menciona a inimizade entre a descendência da mulher e da serpente, este conflito simboliza a luta contínua entre o bem e o mal, entre Deus e o projeto contra Deus. Enquanto no Evangelho reflete um conflito similar quando os escribas acusam Jesus de estar possuído por Beelzebul. E Jesus esclarece que seu poder vem de Deus
e que ele está destruindo o reino de Satanás, ou seja, o reino contra o reino de Deus. Temos a questão da intervenção divina, onde no versículo 15 da primeira leitura, a promessa de Deus indica a eventual vitória sobre o mal através da descendência da mulher, e isso só ocorre novamente pela obediência. Se há um comparativo dentro da tradição da igreja de Nossa Senhora como a nova Eva, a vitória só vem mediante a obediência, aquela que é exemplo da derrocada do orgulho, do egoísmo. E em Marcos, no versículo 27, Jesus afirma que para saquear a casa de um homem forte, Satanás é necessário primeiro amarrar o homem forte, simbolizando a intervenção divina através de Jesus para derrotar o mal. E um outro ponto em comum, a identidade e alinhamento com Deus. Após o pecado, Adão e Eva estão alienados de Deus. E a questão de onde estás reflete sua separação espiritual. Podemos até levar um ponto de reflexão. A constante pergunta do ser humano em tempos modernos, onde está Deus, não significa necessariamente a ausência de Deus, mas o próprio distanciamento e a separação espiritual do ser humano do seu Criador. E no versículo 31 ao 35 do Evangelho, Jesus redefine a identidade de sua família como aqueles que fazem a vontade de Deus, indicando uma reconciliação e realinhamento espiritual com Deus. Pois, vejamos pelo contexto da sociedade da época, a linhagem e a tradição familiar ocupavam espaço central nos relacionamentos. E Jesus coloca novamente uma responsabilidade e identidade não apenas com vínculo de sangue, mas com vínculo de amor, um vínculo com Deus verdadeiro. E é isso que podemos também relacionar com a segunda leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, e capítulo 5, no versículo 1. Onde está assim: irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme que está escrito: eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos do que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado. Então, estarmos sustentados pelo mesmo espírito de fé é acreditarmos naquilo que ouvimos, é acreditarmos numa vivência real da fé, para que então consigamos, na abundância da graça, aproximarmos da glória de Deus e termos uma vida e contexto de história renovados e transformados. E que assim seja e que o Espírito Santo nos impulsione sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.